e dos vereadores Valfredo José, Luciano Braga, Valfredo presidente da Câmara, João Ferreira, Moisés Marinho, Cláudio Januário, Edivaldo Salvino, também vereadores aqui da Lima. Abraçar Sérgio Mandrauri, diretor-presidente do grupo Saxo do Sul, e também o Bartolomeu Guedes, construtor e proprietário do terreno. Eu queria fazer uma rápida fala sobre uma coisa chamada esperança e confiança no futuro. Eu sou daqueles que tenho tido um olhar muito crítico sobre as coisas em geral do Brasil. Crítico sobre tudo. Crítico em função do impacto negativo da economia, e aí me pergunta, Sérgio, a economia ela é produto da política, sim. A crise econômica que o Brasil entrou, ela começou por conta de uma crise política, definidamente política, não havia outro conteúdo, porque um desequilíbrio de balança, todo país ou todo empreendimento pode ter um determinado momento. Mas no Brasil ganhou uma proporção enorme em função da crise política. E a política tem a sua responsabilidade no meio disso. A política não conseguiu dar respostas e não conseguiu fazer com que a nação olhasse para diante. Nós estamos permanentemente olhando para trás. Nós estamos vivendo de um passado. Nós estamos numa disputa que é uma disputa extremamente suicida para os destinos da nação. Eu vi hoje de manhã lendo ou ouvindo uma leitura sobre o Orçamento Geral da União, meu caro prefeito Renato Mendes, para o próximo ano. E digo que eu fiquei assustado. Fiquei assustado na parte de investimentos, e a economia depende de investimentos. Ninguém vai se instalar num local que você não tem acessibilidade, não tem a estrada, não tem a rodovia. Ninguém vai se instalar num local que você não tem água, que você não tem energia. Mas quem faz estrada, energia e água é o poder público. E se não tem dinheiro para investir, evidentemente que os negócios e a ampliação da capacidade econômica de qualquer país ou de qualquer estado, eles ficarão tolhidos. Eu vinha lendo, dentro do Orçamento Geral da União para o próximo ano, eu sei que eu tenho aqui vários agricultores familiares, eu conversava isso com o presidente da Câmara, que em 2013 nós tivemos 612 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos. Para o próximo ano, nós não vamos chegar sequer a 3 milhões de reais. Ou seja, o programa acabou. E ao acabar, significa dizer que a economia, principalmente dos municípios, a economia de base dos municípios, a economia de consumo, ela fica completamente comprometida. E isso, naturalmente, é produto das opções que a política tem feito dentro do nosso país. Mas eu, ao mesmo tempo, eu tenho a leitura de que crise nenhuma é permanente, graças a Deus. Não existe crise permanente. Existem caminhos que precisam ser adotados. O Brasil tem uma economia muito grande. Essa economia, por mais que ela encolha, como encolheu, mais de 8% do produto interno bruto, mas ela por si só não nos permite pensar pequeno. É evidentemente que nós temos tarefas enormes, que particularmente o Estado da Paraíba vem procurando cumpri-las. Eu, quando falei na questão do empreendimento outlet, porque antes de ontem eu fui a São Paulo, representando o Estado, porque a Paraíba, ela alcançou um patamar na leitura de 66 indicadores em 10 pilares, num ranking de competitividade, e esses indicadores são feitos exatamente para empresários. Não são indicadores feitos para a política, são indicadores feitos para os investimentos, pelo Centro de Liderança Pública, que é uma ONG bastante conhecida do empresariado, e que colocou a Paraíba, observem bem, como o estado mais competitivo do Nordeste.
e foi o estado que mais avançou em todo o Brasil, de 2016 para 2017. Nós saímos da 15ª posição, que já era uma posição extremamente vantajosa, em meio aos 27 estados, nós saímos para a 10ª posição. Um salto muito grande, um salto que inclui a parte de infraestrutura, porque isso começa a aparecer nos mais de 2.420 quilômetros de rodovias que foram pavimentadas ao longo dos 6 anos e 8 meses de gestão, né? Isso se expressa em função dos 1.380 quilômetros de adutoras, e estrada e água é fundamental para a economia. Se você não tiver a estrada e se você não tiver a água, você não tem nada. Quem é maluco para poder instalar um empreendimento onde as pessoas não podem ir e não podem sair? Evidentemente que estrada é fundamental. Além de diversas outras coisas que conformam o nosso estado, uma espécie de contramão disso que está acontecendo, contramão positivo, isso que está acontecendo neste momento pelo Brasil afora. E isso também tem reflexo direto quando você pega ontem a divulgação pelo IBGE dos indicadores da geração de empregos referente a agosto deste ano no Brasil. Foram 35 mil, que é pequeno, é bom que se diga. Muita gente está soltando foguetão aí por fora, muita grande mídia está dizendo que o desenvolvimento voltou. Não é nada disso. Nós temos uma longa caminhada pela frente, né? Todo mundo aqui sabe disso, uma longa caminhada. Mas dos 35 mil empregos de saldo que o Brasil todo teve, 10% disso, 3.500, esteve ou está em agosto na Paraíba. Um estado desse tamanho, com a economia que não é grande, um estado que não é rico, porém em todos os indicadores, mas em todos eles, você encontra uma presença muito forte de positividade, procurando cumprir uma agenda que é uma agenda meio que fora daquilo que existe aí por fora. O Estado tem feito investimentos, nós não paramos nenhuma obra com essa crise que aí está, absolutamente nenhuma obra foi paralisada. Ao contrário, nós anunciamos e estamos fazendo licitação para mais de 700 milhões de reais, que é muito dinheiro, para no meio de uma crise dessa, um estado como a Paraíba pegar de recursos próprios, ou seja, do povo da Paraíba, e colocar para poder impulsionar a economia, porque se não fizer isso, para tudo. Se nós parássemos hoje as obras, ou então acabássemos as obras, você teria um vácuo dentro do Estado muito grande, porque o dinheiro deixaria de circular. O dinheiro que está circulando, que estão pagando, seja a fornecedores, seja a construtores das obras que estamos fazendo, se a gente parasse isso, o Estado teria uma queda, um baque impressionante. E o compromisso nosso é poder passar a crise sem esperar simplesmente pela paz. Porque a coisa que mais existe aí por fora é você estar no meio de uma crise e você se acomodar, né? E dizer, não, vamos esperar que a crise passe. Aí a crise nunca passa. Você tem que fazer na esfera pública o que os investidores estão fazendo até agora. É na crise que você tem que investir para poder, quando ela passar, porque ela sempre passa, não há crise permanente, toda crise é cíclica, né? As pessoas vão voltar a consumir naturalmente, cada vez mais, porque é assim. Então é nesse momento de crise, de contração da economia, que você, tendo condições, você investe para poder ter a capacidade de conseguir, de arcar, de conquistar muito mais coisas do que aquilo que você está investindo. É exatamente nesse momento. Aqui próximo em Caporã, prefeito, nós vamos terminar o Parque Industrial. Ou seja, na verdade é um distrito industrial que nós estamos lá fazendo. A parte de Alhandra, que indiscutivelmente é um dos carros-chefes do Estado, né, e com um empreendimento como esse, que ele é estratégico por várias razões. Nessa solenidade em São Paulo, alguns empresários se aproximaram e a gente conversando, e entrou a discussão sobre o outlet. E por que João Pessoa Paraíba, a grande João Pessoa, e particularmente o distrito de Alhandra, é uma referência fundamental, porque está no centro do Nordeste. Porque a diferença de Salvador para São Luís é exatamente igual. Nós somos o centro.
porque nós temos a melhor malha viária, indiscutivelmente do Nordeste. Nós temos a segunda melhor malha viária do Brasil, a gente só vai para São Paulo. Isso não é coisa que você encontra, né? E porque as coisas, e particularmente os indicadores, mesmo os que são ruins nacionalmente, aqui ele cai menos do que ele está caindo no restante dos estados. Então a Paraíba é um local de excepcional interesse para o investimento. E um empreendimento como esse, que é original para o nosso estado, que não existe em nosso estado, ele vai gerar uma atratividade de toda essa região, não tenho a menor dúvida. Eu estava aqui escutando o investidor falar, e é exatamente isso mesmo, são ônibus, são caravanas. E quando você agrega valor a isso, como parques infantis, como tantas e tantas coisas, como gastronomia, aí é que as pessoas vêm, não apenas para comprar, mas para passar o dia, para poder ficar passeando o dia todo. Essa é a experiência do Outlet. E que isso vai ser fundamental, claro, para o nosso estado e particularmente para o município de Alhambra. Eu quero parabenizar todos vocês, eu quero parabenizar ao arrojo de Renato Mendes, do deputado Branco, né, a todos que fazem a administração municipal, mas ao mesmo tempo quero dar as boas-vindas enquanto governador, né, a todos que estão investindo nesse investimento, nesse empreendimento, e esperar que essa onda de positividade e essa leitura disso que eu aqui rapidamente tentei compartilhar com vocês, e que é verdadeiro, basta você abrir qualquer indicador oficial, você vai perceber isso que eu aqui estou dizendo em relação aos números que a Paraíba hoje dispõe. Quer dizer, é em função disso que eu quero renovar aquilo que eu disse na minha primeira frase. É tempo de construir esperanças, é tempo de olhar para diante, mas é tempo de olhar para diante pensando principalmente nessa coisa que é desenvolvimento com inclusão social. Nenhum país funciona se a gente pensar só numa camada da população. Porque quem vai vir aqui comprar, quanto mais dinheiro vier circulando nos andares de baixo, mais os andares de baixo vão vir aqui comprar. Essa é uma lógica tão primária, né, que muitas e muitas vezes, infelizmente, não é percebida no economês do nosso país. Ela é tão primária, quanto mais você joga poder de consumo para baixo, mais as cadeias produtivas vão se desenvolvendo. Isso é uma coisa óbvia. É diferente, muitas vezes, quando você coloca muito recurso em cima, ele não consegue descer, mas se você colocar embaixo, o de baixo sobe, porque ninguém vai ficar guardando dinheiro embaixo do colchão. Vai vir aqui para poder comprar as suas necessidades, seja uma linha branca, seja uma roupa, seja um sapato, seja qualquer, ou então seja um tijolo, para poder ampliar a sua casa. É essa lógica que eu acho, que eu acredito como fundamental, e é essa lógica que tem feito com que o Estado possa estar presenciando, o povo da Paraíba possa estar presenciando tantas coisas positivas. Eu espero que Deus nos dê a oportunidade, que eu ainda esteja como governador, né, para poder estar aqui presente, celebrando com vocês uma conquista que eu sei que é importante, porque ela é corajosa. O empresário que se acovarda na crise, ele paga caro futuramente. Agora, aquele que tem capacidade, ele vai em frente, ele investe, não tem como não colher. Não tem como um empreendimento como esse não dar certo. É humanamente impossível. As condições objetivas demonstram isso. Não tem como você ser o pioneiro numa área como essa, né, de outlets, você ser o pioneiro, você está no centro do Nordeste, você tem uma capacidade de convergir as regiões mais populosas, porque isso pega de Fortaleza para cá, né, e você não ter a certeza do sucesso de um empreendimento como esse. Eu, naturalmente, como paraibano, mais do que como governador, mas como paraibano, eu só posso dizer da minha felicidade e da minha esperança de que outros e outros empreendimentos, inclusive para o nosso próximo distrito industrial, inclusive para muitas coisas que estão sendo feitas, elas possam voltar a povoar o nosso estado, trazendo desenvolvimento, emprego, inclusão social e fazendo com que o dinheiro circule, porque é o dinheiro que movimenta as coisas.
né, circule para os de baixo, circule também para os de cima. Ou seja, circule para todos, para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais justa. Na verdade é isso, com mais direitos, né, com mais iniciativas, com mais capacidades. A você, meu prefeito Renato Mendes, meu deputado Branco, eu quero aqui celebrar, né, a iniciativa de vocês, a luta de vocês, né, e principalmente o trabalho na surdina. Como bem disse as falas que aqui foram feitas, isso não começou de ontem para hoje. Isso foi construído, também nenhum empresário chega para fazer um investimento desse porte simplesmente sem estudar, né, aonde está pisando. E eu tenho certeza absoluta que esse estudo ele foi bem feito, porque, repito, não tem como dar errado. A todos vocês, muito bom dia, sucesso ao empreendimento e que a gente possa ter aqui um desenvolvimento na área de consumo mesmo, cada vez maior para a Leandra e para a Paraíba. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, falou aí o